Evangélico, me diz uma coisa. Quem te deu autoridade para interpretar a Bíblia sozinho? Sério mesmo? Você, na sua sala com a Bíblia na mão, acha que tem a palavra final? O Espírito Santo te soprou no ouvido, foi isso? Engraçado. Porque para o seu vizinho, que é de outra igreja, o Espírito Santo soprou outra coisa. E para o pastor da igreja do lado soprou uma terceira coisa completamente diferente. O Espírito Santo virou uma central de boatos agora? Não foi exatamente por isso que o protestantismo virou essa salada de frutas? Milhares de igrejas, cada uma dizendo que só ela tem a verdade. E a sua, claro, é a mais certa de todas, né? Se todo mundo interpreta sozinho, quem é que está errado nessa história? Ou melhor, quem é que tem a humildade de admitir que pode estar errado? Você acha que Jesus deixou a Bíblia e falou: "Pronto, se virem aí"? Jesus fundou uma igreja, meu amigo, não uma livraria. E quando ele subiu, nem Bíblia pronta tinha. Tinha gente, tinha apóstolos, tinha tradição. Sabe quem juntou essa Bíblia que você usa para me atacar? Não foi o Lutero, não, nem o Calvino, nem o pastor da Universal. Foi a Igreja Católica, séculos antes de Lutero nascer. A igreja que você critica, que você chama de Babilônia. Mas a Bíblia dela, essa serve, né? Que conveniência. Se você interpreta sozinho, você virou o quê? O Papa da sua casa? Vocês criticam o Papa, mas cada evangélico é um papinha, em potencial. E onde na Bíblia está escrito que você tem essa autoridade toda? Me mostra o versículo. Algum apóstolo mandou o povo se isolar e ler a Bíblia por conta própria? Sabe quem fazia isso lá no começo? Os hereges, os gnósticos, os arianos, aqueles que a igreja condenava. Pedro mesmo avisou que as cartas de Paulo eram complicadas e que os ignorantes, tá na Bíblia, distorciam para a própria perdição. Parece familiar? O protestantismo não trouxe liberdade, foi bagunça e divisão sem fim. Quantas igrejas já mudou na sua vida? 3, 5, 10? Cada vez que muda, a verdade muda junto? Que todos sejam um. Foi Jesus que pediu. Vocês parecem querer ser milhões de pedacinhos. Até o Lutero, no fim da vida, se assustou com a confusão que ele criou. Você realmente acha que é mais esperto que 2000 anos de história, santos e doutores? Seu pastor estudou teologia onde? Num cursinho de fim de semana? Enquanto a igreja debate e guarda a fé há 20 séculos? E você joga tudo isso fora? Por quê? Porque o pastor falou? Você pega a Bíblia que a igreja te deu e usa para dizer que a igreja está errada. É muita cara de pau. Qual é o seu critério de verdade, afinal? O que você sente? O que o pastor revelou no culto de terça? E se o pastor de amanhã revelar outra coisa? É por isso que tem teologia da prosperidade, unção do riso e outras bizarrices por aí. Qualquer um levanta uma plaquinha, pega uma Bíblia e diz que Deus falou com ele. Antigo católico que virou evangélico. Você trocou a autoridade de Cristo pela do pastor? Quando você vai para o culto, de onde vieram os ritos, os nomes? Foram copiados da igreja que você abandonou. Quem te ensinou a não honrar a mãe de Jesus? A Bíblia? Onde? Quem te ensinou que a Eucaristia é só um bolachinha e suco? Ideias de homens, meu amigo, não de Deus. Paulo mandou guardar a tradição escrita e oral. Você guarda qual? Só a escrita? E só a parte que te interessa, né? Quando Lutero tirou livros da Bíblia, quem disse: "Ei, espera aí"? A igreja. Só a Bíblia? Me mostra onde na Bíblia a Bíblia diz que só ela basta. Não tem. E os primeiros cristãos, que não tinham o Novo Testamento pronto, eles não eram salvos? É hilário. Você confia na igreja para te dar a Bíblia, mas não confia nela para te explicar a Bíblia. Você já parou para pesquisar como a Bíblia foi formada? Sabe o que são os concílios de Hipona e Cartago? Sabe quem estava lá decidindo quais livros eram inspirados? Bispos católicos. E quantos evangélicos sequer sabem disso? 0,001%? Vocês falam em relação pessoal com Deus, mas ignoram a comunhão dos santos. O cristianismo virou um clube de eu, Deus e minha Bíblia, onde na Bíblia Jesus disse para cada um montar a igreja do seu jeito.
Ou para cantar musiquinha repetitiva no volume máximo e chamar de adoração? A fé cristã sempre foi una, santa, católica e apostólica. Tá no credo. Aquele que vocês nem rezam direito ou nem rezam mais. Sua fé se baseia em quê? No que o pastor falou? No que você sentiu? Ou na tradição de Cristo? Quando te perguntam sobre a Trindade, você explica com a doutrina que a igreja definiu ou com a que seu pastor inventou? Já notou que as maiores heresias surgiram de a livre interpretação? O evangelho virou um buffet. Cada um pega o que gosta e ignora o resto. E tudo em nome de ser guiado pelo Espírito. Se é o mesmo Espírito, por que tem tanta briga e doutrina diferente entre vocês? Jesus pediu unidade. Vocês vivem a desunião. Porque falta autoridade, meu caro. Falta quem diga, isso está certo, isso está errado. A Igreja Católica tem essa autoridade recebida de Cristo, passada de apóstolo para bispo. Seu pastor tem autoridade de quem? Da Assembleia? Do CNPJ da Igreja? Te desafio. Leia os primeiros cristãos, os que viveram logo depois dos apóstolos. Leia Inácio de Antioquia, Policarpo, Irineu. Me diz se eles parecem mais católicos ou evangélicos modernos. Você acha que Agostinho ia numa vigília do cajado ou numa campanha do envelope? Ou que Pedro ia chamar a missa de culto e a Eucaristia de ceia simbólica? Seja honesto consigo mesmo. Sem a igreja você teria essa Bíblia? Então por que morder a mão que te alimentou com a palavra? O protestantismo é a prova viva do que acontece quando o individualismo invade a fé. O resultado? Fragmentação, confusão e perda da tradição. E Jesus? Ele não mudou. Minha igreja, no singular. Sabe quem interpretava sozinho na Bíblia? Os que se rebelavam contra a autoridade. Quem guardava a fé, unida, era o povo fiel à tradição apostólica. Você confia mais no pastor que apareceu na TV ontem do que em 2000 anos de história da igreja? E se amanhã seu pastor sair e fundar outra igreja, você vai atrás? A verdade mudou de novo? O Espírito Santo não é autor de confusão. Isso é obra humana e bem confusa. Não dá para ser cristão sozinho. A fé é comunitária, é eclesial. E não dá para interpretar sozinho. Quem te deu autoridade? Ninguém te deu. Você pegou para si. Isso não é fé, é orgulho. Humildade, meu amigo. Volte às fontes. Volte para casa. Evangélico. Quem te deu autoridade para interpretar a Bíblia sozinho? Pensa nisso.